bom dia a todos presentes. Cumprimento os nossos telespectadores, saúdo o deputado Dr. Paulo Ciufi, deputado Enelvo Fellini, invocando a proteção de Deus, declaramos aberta mais uma sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Esta comissão tem por função e dever analisar os projetos sobre o prisma da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa. Todos os projetos que passam por esta comissão recebem parecer dos senhores deputados que compõem esta comissão acerca dos aspectos aqui mencionados. Saudando a todos, eu inicio com a apresentação da ata número 03/2018, datada de 14 de março de 2018, já disponibilizada no sistema, razão pela qual imediatamente eu indago aos senhores deputados se aprova ou não. Deputado Dr. Paulo Ciufi. Aprovo. Deputado Enelvo Fellini. Não participação na última sessão, mas perante a informação do nosso jurista, aprovamos. Também aprovado, passo a assinatura. E em sequência, nós passamos à fase da distribuição. Eu tenho o projeto de lei 126/2016, de autoria do deputado Amarildo Cruz, e o projeto de lei 162/2017, de autoria do deputado Paulo Correia. São duas matérias praticamente tratando do mesmo assunto. Suscitou-se uma discussão jurídica a respeito de qual projeto deve preceder ou não. Obviamente que aqui tem que se atentar às normas regimentais. Encaminhada ao presidente da casa, ele solicitou parecer, consulta à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, razão pela qual estou avocando para que possa emitir parecer sobre essa matéria. Eu tenho mensagem número 9/2018 do Poder Executivo Estadual, que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei 234/2016, de autoria do deputado Amarildo Cruz, que dispõe sobre a instalação de circuito fechado de televisão em asilos, creches e pré-escola no âmbito da iniciativa privada do Estado de Mato Grosso do Sul. Estou avocando. Projeto de resolução 004/2018, de autoria do deputado Renato Câmara, cria medalha de honra ao mérito legislativo em homenagem aos participantes e pioneiros dos clubes de desbravadores do Mato Grosso do Sul. Estou distribuindo ao deputado Cabalmi. Projeto de lei 032/2018, de autoria do deputado João Grandão, declara de utilidade pública a Associação Coletiva dos Agricultores Familiares do Assentamento Terra Solidária, município de Sidrolândia. Faço a distribuição ao deputado Dr. Paulo Ciufi. Projeto de lei 030/2018, de autoria do deputado Felipe Orro, institui a obrigatoriedade da divulgação de informações relativas à locação de imóveis particulares pela administração pública. Estou passando a relatoria do deputado Lídio Lopes. Projeto de lei 029/2018, de autoria da deputada Antonieta Amorim, cria política estadual de empoderamento da mulher e da outras providências. Estou fazendo a distribuição ao nobre deputado Enelvo Fellini. Projeto de lei 024/2018, de autoria do deputado Lídio Lopes, dispõe sobre a obrigatoriedade de escolas, creches, berçários, escolas maternais similares das redes públicas e privadas de manterem durante cada turno em atividade externa, pelo menos, um funcionário habilitado em curso de procedimento de primeiros socorros no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Estou avocando. Projeto de lei 015/2018, de autoria da deputada Mara Caseiro, disponibiliza o telefone SAC 0800 para atendimento à população, através do qual serão prestados esclarecimentos a respeito da dependência do álcool, tabaco e outras drogas. Estou fazendo distribuição ao nobre deputado Dr. Paulo Ciufi. Não havendo mais
distribuição, nós passamos à terceira fase, que são as devoluções. Eu passo a palavra ao deputado Dr. Paulo Ciuffi para que possa fazer as suas devoluções. A palavra com Vossa Excelência, deputado Paulo Ciuffi. Bom dia, presidente, deputado Barbosinha. Eu estou aqui hoje em substituição ao titular, deputado Renato Câmara, que se encontra em compromissos oficiais particulares, e muito feliz com a condução dos trabalhos. Eu sempre que podia assistia a reunião da Comissão de Justiça antes de ser deputado, na presidência de Vossa Excelência anteriormente. E sempre achei que era mais dinâmica e dava a condição e a liberdade para que todos pudessem exercer o seu mandato de deputado. Então eu parabenizo publicamente por essa forma ampla e restrita de colocar todos no mesmo patamar. Temos um projeto de autoria do deputado Coronel Davi, que declara de utilidade pública estadual o Instituto Eduardo Dutra Lescano, com sede fora no município de Amambai, Mato Grosso do Sul. E foi feito um parecer pelo relator, que o deputado Renato Câmara colocou, e eu vou subscrever com ele, que diz o seguinte: compete a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nos termos do artigo 46 do Regimento Interno, a análise dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições, emendas ou substitutivos. A iniciativa para a propositura da matéria em discussão possui amparo legal no artigo 167, inciso 1 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa e no artigo 67 da Constituição Estadual. Assim, a iniciativa do parlamentar é legítima. Da análise preliminar da documentação acostada a este processo, tem-se que estão presentes os documentos necessários e obrigatórios contidos no artigo 6º da Lei número 3.498 de 2008, que dispõe sobre o processo legislativo de declaração de utilidade pública de entidades no nosso Estado, sendo cumpridas todas as especificações que a lei reguladora da matéria exige. Além disso, no que diz respeito à técnica legislativa, nada há a ser modificado, visto que a proposição atende aos ditames da Lei Complementar número 95 de 1998. Neste contexto, voto pelo reconhecimento da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 270 de 2017, sendo parecer favorável à sua tramitação. Plenarinho, deputado Nelito Câmara, assinado pela minha pessoa. Como vota, deputado Enel Felini? Votamos pelo relator. Também com o relator, a palavra continua com Vossa Excelência, deputado Paulo Ciuffi. Bom, já que temos 3 votos favoráveis, eu entrego a presidência para que possa colher os outros votos e aí para que ele possa ir para o plenário para a votação. Também temos um projeto de autoria do deputado Paulo Correia, processo número 344 de 2016, que estabelece a forma de conservação e proteção de áreas úmidas nos rios Formoso, Prata, do Peixe, Perdido, Salobra e da outras providências. E é solicitado a dilação, senhor presidente, deste projeto ora em estudo. Concedida a dilação solicitada, a palavra continua com Vossa Excelência. De autoria do deputado Cabalmi, processo número 256 de 2017, que é o projeto 177, que dispõe sobre a obrigatoriedade da informação da tipagem sanguínea e do fator RH na emissão do documento de identificação de recém-nascidos a ser expedido por hospitais e maternidades do Estado e da outras providências. Esse projeto, senhor presidente, ele foi debatido com a Comissão de Saúde, da qual eu sou o presidente, e nós solicitamos, logo que ele leu esse projeto no plenário,
que pudesse haver algumas modificações. Então ele está com o autor para as adequações, e se ele chegar ainda, ele deve apresentar, mas nós estamos aguardando as adequações para que se possa colocar aqui na Comissão de Justiça. Vossa Excelência, então, pede dilação também desse processo. Eu acho que é importante, Dr. Paulo Sciuffi, inclusive porque nós temos um outro projeto tramitando. Eu até havia, se tivesse voto aqui, já feito a previsão de pedido de vista, porque nós temos um projeto também do deputado Maurício Picarelli, que trata da questão também da inclusão do fator RH no uniforme individualizado de cada aluno, não é? Então, aqui obviamente são matérias diferentes, mas que trata praticamente do mesmo assunto, né, quanto a tipagem sanguínea, né? Portanto, então, fica concedida dilação solicitada e a palavra continua com Vossa Excelência. Ainda sobre este projeto, presidente, é importante que Vossa Excelência esteve à frente da Secretaria de Segurança Pública e que muito nos honrou. É difícil, às vezes, você pegar o recém-nascido e já ter toda a tipagem sanguínea dele, da mãe, do pai. Muitas vezes nós vamos ter muitas dificuldades e isso pode ser de uma forma inoperante. Então, o autor está realmente fazendo as modificações dentro daquilo que se é na praticidade. Não adianta termos uma lei morta que não vai servir para nada, da mesma forma que termos a tipagem sanguínea nos uniformes de todos os funcionários e assim por diante. Então, tem que haver sim um bom senso, e Vossa Excelência, como ex-secretário de Justiça e Segurança Pública, sabe que muitas vezes a identificação ela se faz necessária, ela é importante, mas como é que você vai fazer isso com o recém-nascido? Então, teremos uma dificuldade muito grande de emitirmos esse documento de identificação logo no nascimento, né? Mas, com as alterações, eu acredito que a gente possa chegar num consenso. Era isso. Próximo projeto 191 de 2017, que é o processo número 283, da deputada Mara Caseiro e outros autores. Institui no âmbito do Sistema Estadual de Ensino o programa Escola Sem Partido. É solicitada a dilação pela autora para que possa ainda fazer novos estudos, para que possa apresentar aqui essa comissão, senhor presidente. Concedida a dilação solicitada, a palavra continua com Vossa Excelência. O projeto número 003 de 2018, do deputado Amarildo Cruz, que dispõe sobre a exploração de gás de xisto ou gás de folhelho, através do método de perfuração seguido de fraturamento hidráulico. Ele solicita também a dilação do prazo para que possa também fazer uma audiência pública e aí sim, com mais propriedade, esse projeto vir a esta comissão. Dada a complexidade da matéria, também fica concedida dilação solicitada. A palavra continua com Vossa Excelência. Temos aqui também um veto do processo número 008 de 2018, que é uma mensagem 127 de 2017, do veto total ao projeto de lei número 89, de autoria do deputado Paulo Sciuffi, que vos fala, que altera a lei 4.474, de 6 de março de 2014, sobre a obrigatoriedade das farmácias e drogarias manterem recipientes para coleta de medicamentos, cosméticos, insumos farmacêuticos e correlatos deteriorados ou com prazo de validade expirado. Esse projeto, senhor presidente, ontem ele ia ser analisado, o veto dele no plenário, mas foi solicitada a retirada pelo líder do governo para que nós possamos levar com mais propriedades, e Vossa Excelência pode, inclusive, me auxiliar com o entendimento jurídico, para que essa matéria possa ser revista pela Procuradoria do Estado, e o Dr. Felipe vai nos receber hoje às 16 horas para que esse veto possa vir ou não para esta casa. Era isso, senhor presidente. Dr. Paulo Sciuffi, essa mensagem, esse veto, ele está com o deputado Renato Câmara, né, para emissão de parecer, até porque não poderia mesmo, porque é de Vossa Excelência, não teria como. Então, na verdade, aqui também é pedido de dilação também em relação ao parecer sobre o veto total. A palavra continua com Vossa Excelência. Era o que tínhamos para amanhã do dia de hoje, senhor presidente, e agradecer pela forma carinhosa que nos recebe nessa comissão.
Deputado Dr. Paulo Ciuf, eu que agradeço a Vossa Excelência, desejo as boas-vindas a essa comissão e a satisfação, né, agradabilíssima de ter Vossa Excelência participando desta importante reunião e contribuindo com o trabalho dessa casa. O deputado se dispõe a participar das comissões, obviamente que ele tem as demandas políticas, administrativas, como todos os outros parlamentares, mas a Assembleia Legislativa ela precisa, não é, do trabalho nosso para que os projetos possam ter bom andamento. Portanto, registro nessa manhã a satisfação e alegria de ter Vossa Excelência, deputado tão atuante no plenário dessa casa, também participando, não é, da nossa sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Senhor presidente, eu disse a Vossa Excelência, até porque sentamos ladeando um ao outro no plenário, que tenho aprendido muito, porque eu acredito numa comissão de justiça que tem realmente o compromisso com a justiça, com a técnica legislativa, com a redação. Não pode ser uma comissão política, tem que ser uma comissão dentro da lei. Até por isso que é Constituição de Justiça. E Vossa Excelência sempre tem me orientado ali no plenário e tem sido de grande valia te acompanhar muitas vezes num raciocínio jurídico que muitas vezes me falta por ser da área médica, mas com certeza estou me aprofundando para que possamos sempre chegar no entendimento. Então, fico muito feliz em ter esse aprendizado diário com Vossa Excelência. Eu agradeço, deputado Paulo Ciuf. A vida é um eterno aprendizado e troca de experiência, da mesma forma que contribuo também, aprendo com Vossa Excelência. Deputado Enel Felini, também desejo a Vossa Excelência as boas-vindas a esse plenário da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Acho que é a primeira reunião que Vossa Excelência participe. Doravante estará aqui ocupando praticamente a titularidade dessas reuniões. Desejo as boas-vindas, saúdo Vossa Excelência e imediatamente passo a palavra para que Vossa Excelência possa promover as suas devoluções. Quero saudá-lo, nosso presidente Barbosinha, quero saudar o Paulo Ciuf, que também chega a essa casa, saudar todos presentes e dizer que temos uma árdua missão que é substituir o professor Rinaldo, com experiência, com condições de fazer justiça, aquela demanda que vem. E espero a compreensão dos colegas, porque é a primeira participação nossa, mas posso prometer aqui, presidente, do esforço que farei eu e o meu jurista, doutor Naldir, para a gente cumprir as normas regimentais com todos aqueles processos que vier até nós, para tentarmos agilizar e fazer um governo, ou seja, uma assembleia o mais rápida possível, para dar retorno a cada projeto de lei que aqui chega. Bom, os dois que estamos recebendo aqui com parecer já favorável, no nome do deputado Rinaldo, é a Lei 021/2018, processo 029/2018, a emenda que declara de utilidade pública estadual o Instituto Mirim Ambiental com sede e fórum no município de Bonito, Mato Grosso do Sul. Autor, o nobre presidente, deputado Barbosinha, e que, baseado na legalidade, diante disso, parecer do nobre deputado Rinaldo, parecer favorável, o qual os acompanhamos. Como vota deputado Dr. Paulo Ciuf, na verdade é um projeto que declara de utilidade pública o Instituto Mirim Ambiental, com sede e fórum no município de Bonito. Eu voto com o relator. A palavra continua com Vossa Excelência, deputado Enel Felini, e agradeço a aprovação aqui desse projeto que é de minha autoria. Próximo, é coincidência aqui, não, presidente, os dois da sua autoria estão comigo, né? O projeto de lei 008/2018, processo 012/2018, a emenda que dispõe sobre a correção monetária dos valores das modalidades licitatórias no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul, baseado aqui na lei e artigo da 866, que é a lei que rege as licitações federais, estaduais e municipais. Também o nobre deputado Rinaldo tem um parecer favorável, o qual os acompanhamos. Deputado Dr. Paulo Ciuf,
Esse projeto, ele objetiva tão somente corrigir, aplicar a correção monetária nos valores das modalidades licitatórias no âmbito do Estado de Mato Grosso. Esse é um assunto que nós estudamos com profundidade, inclusive no Estado de Mato Grosso, essa matéria tramitou, ela foi objeto de ação declaratória de inconstitucionalidade, né, julgada improcedente pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entendendo que a aplicação da correção monetária, não é? E obviamente o legislador, quando ele editou a lei 8.666/93, ele fez a previsão da possibilidade da correção monetária. Então, o fato do governo federal não corrigir monetariamente não implica que estados e municípios estejam subordinados a essa condição. Não há mudança da questão, nenhuma norma, nós não estamos promovendo nenhuma alteração na regra geral. O que está ocorrendo, pura e simplesmente, né, é a alteração dos valores pela correção monetária. Que já era prevista em lei e que não tinha aplicabilidade pelos estados e municípios. Exatamente. Tanto que o TCU, né, ele já sugeriu, inclusive, a adoção dessa medida, porque os valores hoje adotados pela licitação são valores ínfimos. Feito esse esclarecimento, eu indago ao Dr. Paulo Ciuf, deputado, como vota? Com esse esclarecimento mais do que esclarecedor, eu voto com o parecer do relatório favorável. Deputado Cabalmi, saúdo Vossa Excelência e já indago a Vossa Excelência como vota. Senhor presidente, bom dia, colega deputado, equipe aqui presente. Eu acompanhei parte da fala de Vossa Excelência e, como conheço a capacidade de Vossa Excelência de legislar, vou acompanhar também o parecer do relator. Eu agradeço a manifestação de Vossa Excelência e a palavra continua com o deputado Enel Felini para continuar nas suas devoluções. Quero saudar o Cabalmir, que também chega a essa comissão, deputado Lídio Lopes, deixa eu retirar daqui. E quero solicitar que seja concedida a dilação de prazo dos seguintes processos que estão com o nobre deputado Rinaldo. Projeto de lei 062/17, projeto de lei 165/17, projeto de lei 269/17, projeto de lei 013/2018, projeto de lei 276/17 e projeto de lei complementar 014/17. Concedo as dilações solicitadas. Indago a Vossa Excelência, tem mais alguma devolução? Não, está tudo, todos os devolutivos, está tudo correto. Eu agradeço, deputado Enel Felini, saúdo ao deputado Lídio Lopes e em tempo, deputado Lídio Lopes. Nós acabamos aqui, o relator, deputado Enel Felini, acabou de apresentar parecer acerca de um projeto de minha autoria que versa tão somente sobre a atualização dos valores das licitações previstas na Lei 8.666. Né? Essa matéria já tramitou é uma lei do Mato Grosso, inclusive com questionamento jurídico no Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, com parecer da CGU, do TCU, dizendo que a simples correção monetária dos valores, que inclusive é previsto na lei federal, né, pode ser feita por estados e municípios. E eu apresentei aqui no Mato Grosso do Sul um projeto, né, fazendo a correção desses valores, promove a atualização desses valores, tendendo inclusive aos municípios e abrindo doravante aos municípios a possibilidade de continuar fazendo essas atualizações. Portanto, se Vossa Excelência, como foi disponibilizado o voto... Pela ordem. Sim. Acho e entendo de suma importância o projeto, mesmo porque por longos anos trabalhei no Tribunal de Contas e acompanhei principalmente essa questão de processo licitatório, de contratação. Se permite, Vossa Excelência, antes de colher meu voto, eu gostaria de pedir vista do mesmo, para que eu pudesse até mesmo estudá-lo melhor e
pudesse parabenizá-lo melhor da autoria. Eu concedo à vista a Vossa Excelência e acho que é importante, até porque Vossa Excelência provém, né, do Egrégio Tribunal de Contas do nosso Estado, também como advogado. Eu acho que poderia, inclusive, aperfeiçoar, aprimorar, né, e oferecer parecer, endossando ou não o projeto que nós estamos apresentando. Portanto, fica concedido à vista a Vossa Excelência para se manifestar nesse projeto. Palavra eu passo ao deputado Cabalmi. Já tivemos deputado Cabalmi aqui, deputado Didi Lopes, a oportunidade de saudar e desejar as boas-vindas aqui, né, aos deputados Enel Fellini e ao Dr. Paulo Ciufi, né, que ilustram, né, hoje, nesta manhã, a nossa sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Passa a palavra ao deputado Cabalmi para as suas devoluções. Acompanho também, senhor presidente, os cumprimentos aos nobres colegas aí, o deputado Paulo Ciufi e deputado Enel Fellini, que nos honra hoje com suas atuações aqui na Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Senhor presidente, tem em mãos aqui três relatórios de 3 projetos que eu vou fazer na sequência aqui a leitura. Pela ordem aqui, projeto de lei 245/2017, autor deputado Coronel Davi, relator deputado Cabalmi. De autoria do deputado Coronel Davi, o projeto epígrafe, objetivo alterar a lei 5.038 de 31 de julho de 2017, que trata do cadastro estadual de pedófilos do estado do Mato Grosso do Sul e da outras providências. Após cumprido o período regimental, na sequência do processo legislativo, foi a propositura encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça, redação final, a fim de apreciar quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 46(1) do Regimento Interno. Ao fazê-lo, verificamos que a proposição é de natureza legislativa e quanto à iniciativa de competência concorrente, estando ainda de acordo com o artigo 46(1) do Regimento Interno. Dessa forma, naquilo que nos cabe examinar, o projeto encontra-se em condições de ser aprovado. Contudo, a fim de adequar a presente proposta, sugerimos 2 emendas ao texto, uma emenda modificativa e uma aditiva. Portanto, somos favoráveis ao projeto de lei 245/2017 com as emendas ora apresentadas. Vou fazer a leitura, senhor presidente, das 2 emendas, incluindo aqui o relatório. Campo Grande, 21 de março de 2016. Senhor deputado, com meus cordiais cumprimentos, solicito a Vossa Excelência, nos termos do artigo 65, parágrafo 3º, prorrogação. O que é isso aqui? Isso aqui não é a emenda, senhor presidente. Cadê a emenda? Enquanto ele encontra a emenda, se me permite, senhor presidente. Pela ordem, deputado Dr. Paulo Ciufi. As emendas estão aqui. Presidente, quando o autor não está mais no exercício do mandato, ou se ele estivesse licenciado ou não, pode haver modificação do projeto de lei elaborado pela assessoria jurídica dele, por ele? Isso é uma dúvida que eu tenho. Pode, normalmente, porque a casa, as comissões e o plenário, ele é soberano, né, para deliberar sobre a matéria, inclusive propondo emendas e alterações ao projeto de lei. Inclusive porque a lei, ela pode, posteriormente, inclusive, sofrer emendas modificativas, inclusive substitutivas, né, completa do projeto de lei. Sim, posteriormente, é lógico, qualquer lei pode sofrer, mas eu digo, do ponto de vista... eu não me sentiria bem se tivesse um projeto de lei de minha autoria aqui e ano que vem, se eu não disputasse mais as eleições, não tivesse aqui e sofresse uma emenda, ou rejeito o meu projeto ou aprovo do jeito que eu fiz, né? Ou se chamasse o autor para que pudesse discutir. Nesse caso específico já é lei.
na verdade, essa emenda, ela objetiva adequar, melhorar. Só para poder compreender, essa lei do deputado Coronel Davi é aquela que cria o cadastro de pedófilos no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul. O problema relacionado à emenda, acho que o deputado Cabalmi vai apresentá-la, ela objetiva exatamente resolver um grave problema que foi criado para a Secretaria de Justiça e Segurança Pública no que tange ao acompanhamento desses casos, porque, só para Vossa Excelência entender, imagina, inicia-se um inquérito policial, né, de uma determinada pessoa por pedofilia. Esse inquérito é concluído, remete-se o inquérito ao Ministério Público, o Ministério Público oferece denúncia, né? Aí eu preciso de ter, porque eu só posso fazer essa inclusão com o trânsito em julgado da sentença. Então, como que a Secretaria ela vai tomar conhecimento desse fato? É preciso que o Tribunal de Justiça comunique à Secretaria o trânsito em julgado dessa decisão. E aí tem um outro grave problema, porque decorrido o prazo do cumprimento da pena, a Secretaria tem que retirar aquele nome. E às vezes o cumprimento da pena não se dá no Estado. O sujeito praticou um crime aqui e vai cumprir a pena lá no Estado do Acre. E como que a Secretaria de Justiça vai acompanhar para saber quando que houve o cumprimento da pena e a decorrência daquele prazo, se não me engano, de 2 anos, né? Para que ele possa ser reabilitado, a reabilitação. Então, a emenda, é isso, deputado Cabalmi, ela, o objetivo é exatamente clarear, e acho até, inclusive, de comum acordo com o deputado Coronel Davi, embora, obviamente, qualquer deputado é soberano para poder propor alteração em uma lei existente. Primeiro eu quero tranquilizar o deputado Paulo Silva, que eu acredito no retorno dele a essa Casa de Leis. E segundo, mas se isso não ocorrer, lógico, não irei fazer nenhum substitutivo a projeto de Vossa Excelência. Vai permanecer na casa, valendo da forma que Vossa Excelência aprovou. Fica tranquilo. Então eu vou fazer de tudo para voltar. Não, já estou fazendo um compromisso, que não irei fazer nenhum substitutivo a projeto de Vossa Excelência. Senhor presidente, vou fazer a leitura aqui das emendas. Artigo 1º, acrescenta o parágrafo 2º no projeto de lei 245/2017, que altera e acrescenta o dispositivo da lei 5.038, de 31 de julho de 2017, que dispõe sobre o cadastro estadual de pedófilos no estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Para a retirada do nome do referido cadastro, o interessado deverá apresentar requerimento dirigido ao secretário de Justiça e Segurança Pública, comprovando o cumprimento da pena, e se será realizada a confirmação pelo órgão competente das informações constantes do requerimento e retirado do seu nome dos cadastros num prazo máximo de 60 dias. A justificativa, senhor presidente, está em anexo. A segunda emenda, ela é modificativa. Artigo 1º, enumera e modifica a redação do parágrafo 1 do projeto de lei 245/2017, que altera a lei 5.038, de 31 de julho de 2017, com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Os indivíduos com nome inscrito nesse cadastro ficam vedados a investidura em cargo público da administração pública direta, indireta, autarquias e fundações, no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul, por candidato que tenha sido condenado com sentença transitada em julgado pela prática de qualquer modalidade de abuso sexual contra a menor. São essas duas emendas, senhor presidente. Esse é o relatório. Como vota deputado Enelvo Felini? Favorável com o relator. Favorável com o relator. Deputado Dr. Paulo Silva. Com essas explicações, e Vossa Excelência, presidente Barbosinha, já tinha me conversado comigo lá no plenário sobre este projeto, e tenho certeza que o deputado Cabalmi, também entendedor dessa legislação, fez com que nós pudéssemos hoje votar um projeto que possa ser, na prática, colocado realmente a favor da nossa sociedade. Então, voto favorável com o relator. Deputado Lídio Lopes, na verdade aqui o ponto essencial ali, deputado Lídio Lopes, nós estamos imputando ao réu, não é, a responsabilidade dele fazer um requerimento dirigido à secretaria, informando
que já houve o cumprimento da pena, esse é o ponto principal, né? E, portanto, ele requer que seja retirado o seu nome em razão de haver decorrido o prazo da reabilitação após, né, o cumprimento da sentença, decorrido aquele prazo previsto no Código de 2 anos, incumbe a ele, então, a fazer esse requerimento. Aí a Secretaria checa aquelas informações para verificar se realmente houve o cumprimento da pena e aí faz a retirada do cadastro. Com rapidez, né, presidente? Exatamente, até porque esse é um caso muito sério, porque a grande preocupação é a responsabilidade civil do Estado. Imagina você incluir e manter o nome de uma pessoa, não é? E eu tenho severas dúvidas a respeito da constitucionalidade, mas vamos tocar em frente como voto deputado Lídio Lopes. Eu acompanho o relator. Também acompanho o relator. Palavra continua com Vossa Excelência, deputado Cabalmi. Processo 435/2017, autor deputado Renato Câmara, relator deputado Cabalmi. Relatório, em cumprimento ao que determina o artigo 46 do Regimento Interno, chega essa Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei 267/2017, de autoria do nobre deputado Renato Câmara, que trata da validade de procedimentos pertinentes à emissão de notas fiscais por pescadores profissionais no estado do Mato Grosso do Sul e da outras providências, no qual fui designado relator pelo senhor presidente dessa comissão, para análise e parecer no que nos compete analisar. Cabe a essa Comissão de Constituição e Justiça e Redação a análise da constitucionalidade, juridicidade, legalidade, regimentalidade e técnica redacional. Quanto aos aspectos constitucional, técnica legislativa e regimental, a presente matéria se enquadra na previsão do caput do artigo 67 da Constituição Estadual, combinado com o artigo 166(1) e 167(1) do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, que determinam quais são as matérias de iniciativa dos deputados, individual ou coletiva, quanto à apresentação de proposta na Assembleia Legislativa. 2. Voto. No que nos compete analisar, não encontramos nenhum óbito de natureza legal, constitucional, regimental ou de técnica legislativa, estando, portanto, a matéria ora em análise apta à sua tramitação. Plenário, deputado Júlio Maia, 20 de março de 2018, deputado Cabalmi. Deputado Cabalmi, com a vênia de Vossa Excelência, eu vou pedir vista do presente processo e a palavra continua com Vossa Excelência. Relator, ou melhor, projeto de lei 016/2018, autor deputado Júnior Mock, relator deputado Cabalmi. De autoria do deputado Júnior Mock, o projeto epígrafe objetivo é denominado de João Macedo Jesus, Nenê Português, o trecho da rodovia MS 497, localizado no município de Paranaíba, Mato Grosso do Sul, que parte do entroncamento com a BR-158 até a divisa com o estado de Minas Gerais. Após cumprido o período regimental, na sequência do processo legislativo, foi a propositura encaminhada a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a fim de ser apreciada quanto a seu aspecto constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 46(1) do Regimento Interno. Ao fazê-lo, verificamos que a proposição é de natureza legislativa e quanto à iniciativa de competência concorrente, estando ainda de acordo com o artigo 46, inciso 1 do Regimento Interno, dessa forma, naquilo que nos cabe examinar, o projeto encontra-se apto para aprovação. Portanto, somos de opinião favorável à tramitação do projeto de lei 016/2018. Sala das Comissões, 20 de março de 2018, deputado Cabalmi. Como vota deputado Enel Felini? Com o relator. Deputado Lídio Lopes? Com o relator. Deputado Paulo Ciufi? Com certeza, o presidente Júnior Mock faz uma homenagem merecida, voto com o relator. Também acompanha o relator, palavra continua com Vossa Excelência, deputado Cabalmi. Senhor presidente, agora sim a leitura daquele ofício que findei invertendo aqui, achando que seria da emenda, né? Campo Grande, 21 de março de 2018, senhor deputado, com meus cordiais cumprimentos, solicito a Vossa Excelência, nos termos do artigo 65, parágrafo 3º, prorrogação do prazo regimental dos processos abaixo descrito de minha carga para análise. Processo 030/2018 e processo 004/2018.
certo de poder contar com a habitual atenção e gentileza de Vossa Excelência ao pleito em questão, renovo o voto desse time em consideração. Campo Grande, 21 de março de 2018, deputado Cabo Almir. Fica concedida a dilação requerida por Vossa Excelência e eu indago se Vossa Excelência tem mais alguma devolução ou manifestação a ser feita. Senhor presidente, por hora é o que estava aqui pronto para ser relatado e lido nessa reunião da comissão da CCJ. Eu agradeço a manifestação de Vossa Excelência e em tempo eu solicito à secretaria dessa comissão que os projetos de minha autoria sejam colhidos os votos do deputado substituto. Palavra com o deputado Lídio Lopes para suas devoluções. Muito bom dia, senhor presidente, deputado Barbosinha. Muito bom dia, deputado Anel Felini. Bem-vindo a essa Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Paulo Ciuf, bem-vindo à CCJ. Deputado Cabo Almir, é um prazer atuar ao lado de Vossas Excelências. Senhor presidente, eu vou fazer a devolução do projeto e trata-se do projeto de lei 009/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de produtos provenientes da agricultura familiar nas gôndolas dos supermercados, hipermercados, atacadistas e estabelecimentos varejistas congêneres. Autoria do deputado Maurício Picarelli. O presente projeto de lei pretende obrigar os supermercados, hipermercados e atacadistas e estabelecimentos varejistas congêneres a disporem nas gôndolas específicas para produtos provenientes da agricultura familiar, sob pena de multa a ser fixada em regulamento. Ressalta-se ainda o papel da agricultura familiar na erradicação da fome e pobreza, na segurança alimentar e nutricional, na proteção do meio ambiente e no desenvolvimento sustentável, bem como a responsabilidade social dos comerciantes. Em apertada síntese, é o que consta do projeto. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação compete analisar as proposições quanto à sua juridicidade, abrangendo a constitucionalidade, a legalidade, a adequação regimental e técnica legislativa. Segundo dispositivos constitucionais, fica claro que a Constituição Federal, em seu artigo 22, inciso 1, que assim dispõe, artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Nesse sentido, é a jurisprudência remansoada do Supremo Tribunal Federal, se não vejamos, aspas, a definição de regras de competência na medida em que estabelece limites e organiza a prestação de atividade jurisdicional pelo Estado, é um dos componentes básicos do ramo processual da ciência jurídica, cuja competência legislativa foi atribuída pela Constituição Federal de 88, privativamente à União, artigo 22, inciso 1, conforme a Constituição de 88. A fixação da competência aos juizados especiais civis e criminais é eminentemente processual de competência privativa da União, não se confundindo com matéria procedimental em matéria processual, essa sim de competência concorrente dos Estados-membros. Relatoria ministro Dias Toffoli. É fundamental reconhecer que o projeto em tela não poderia se tratar de direito comercial, mas sim de direito do consumidor, o que permitiria a possibilidade da competência concorrente, mas no momento em que obriga a uma determinada categoria comercial a adotar certas medidas e suportando seus custos, evidencia-se a ingerência na vedação constitucional, pois afinal interfere-se no ato do comércio. Portanto, o projeto de lei trazido em análise desta comissão possui importância meritória. Entretanto, apresenta óbice constitucional que impede a sua transformação em diploma legal, ficando claro que a União é o ente federativo que possui competência privativa para legislar sobre a matéria em questão. Diante do exposto, demonstrada a inconstitucionalidade e legalidade do projeto de lei 09/2018, opino pela sua não tramitação. É como voto, senhor presidente. Como vota a deputada Anel Felini. Olha, nobre presidente, é um assunto muito polêmico e que todos aqueles oriundos da agricultura familiar estão lá dentro do supermercado, muitas vezes indireto, comprado de uma Ceasa, de uma outra empresa, mas que vem da agricultura familiar de outros estados. Então, realmente é um projeto complicado e nós votamos pela não aprovação também. Como vota deputado Dr. Paulo Ciuf. Eu entendo que a constitucionalidade, conforme o relator bem discorreu, ela, desde que tenha interesse público, ela pode ser melhor entendida. Então, eu vou votar contrário, eu voto a favor do projeto que tem
a obrigatoriedade da disponibilização de produtos provenientes de agricultura familiar. Entendo que a gente possa, deputado Lídio Lopes, estar revendo, já que é de interesse público da coletividade, porque o produto da agricultura familiar, ele é muito mais saudável, ele é muito mais interessante para todos nós, e às vezes orgânicos, a maioria deles, acho que pode fazer ajustes nesse projeto, chamarmos o autor, mas se arquivarmos simplesmente aqui, nós não vamos dar condição disso beneficiar aqueles que trabalham e muitas vezes trabalham diuturnamente com produtos de boa qualidade para a nossa mesa de alimentação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o deputado Enel Felini. Olha, se tem alguém que defende a agricultura familiar, eu sou um deles. Nosso amigo e nobre colega João Grandão, né, Cabalmi, que estamos diretamente ligados. O que eu quero me referir, doutor Paulo, que todo aquele produto que está lá dentro do supermercado, diretamente ou indiretamente, ele vem da agricultura familiar. O momento que eu crio a obrigatoriedade, a instituição, ou seja, o comércio a ter um local, eu tenho que ter o fornecedor com produção permanente, e isso nem sempre no estado ainda nós conseguimos, porque o Ceasa nosso hoje importa ainda 80% desse produto de outros estados, que não temos produção suficiente no estado. Então acredito que é louvável sim o projeto no sentido de ajudar o agricultor familiar, mas que nós precisamos andar bastante para poder chegar a uma coerência de produção, uma adequação e com quantidade suficiente para bem atender os mercados. O voto do deputado Cabalmi. Eu vou votar favorável ao projeto, quanto veto. Eu acompanho o nobre relator, porquanto nós não estamos a discutir aqui o mérito do projeto. No mérito, o projeto, evidentemente, que ele atende aos anseios, aos interesses, mas aqui nós estamos tratando do aspecto legal, constitucional, e aqui a matéria legisla sobre direito comercial. Direito comercial é competência da União, portanto, essa casa estaria a imiscuir-se em assuntos de competência federal, portanto, patente a inconstitucionalidade, até porque se aprova uma lei dessa natureza, os mercadistas ingressam com uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Portanto, como sempre, o bem lançado voto do deputado Lídio Lopes, eu acompanho em gênero, número e grau. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo Ciufi. Tenho certeza que o deputado Cabalmi, como a minha pessoa, nós não estamos votando pelo mérito do projeto, que todos entendemos que é de suma importância, até porque nós somos um estado que tem na agricultura o seu potencial e na pecuária de grande relevância. Mas, como eu disse, se chamarmos o autor para que possa fazer as adequações, seria muito mais interessante do que simplesmente arquivarmos. Por isso eu dei o meu voto e continuo votando contra o arquivamento, porque se perde por 5-0 aqui, vai arquivar e, não sei, ele poderia ter algumas modificações, como outros projetos estão nessa casa passando por adequações, para que o autor possa melhorar a redação, tirar a palavra obrigatoriedade. Tanto a agricultura familiar como as nossas, os munícipes do estado do Mato Grosso do Sul, que vão ter um alimento de qualidade. Dr. Paulo Ciufi, a retirada do projeto, ela compete tramitação ou não ao projeto. Nada impede que, uma vez rejeitado o projeto, desde que ele venha diferente do primeiro e desde que ele passe pela constitucional, nada impede que o autor possa reapresentá-lo nessa casa. A palavra continua com o deputado Lídio Lopes. Projeto Lei 020/2018 dispõe sobre a cessão gratuita de espaços nos shopping centers do Estado para exposição e comercialização de trabalhos artesanais por artistas de Mato Grosso do Sul. Autoria do deputado Mara Caseiro. Chega a essa comissão para exame de emissão de parecer a projeto de lei epígrafe, que é autoria da nobre deputada, que tem por finalidade fomentar a divulgação dos trabalhos artesanais elaborados por artistas regionais como demonstração da nossa cultura, crenças e costumes. Em apertada síntese é o relatório.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação compete analisar as proposições quanto à sua juridicidade, abrangendo constitucionalidade, legalidade, execução regimental e técnica legislativa. A proposição rimada do artigo 24, inciso 7 e parágrafo 2º da Carta da República dispõe que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Nesse sentido, é a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe. A Constituição do Brasil contemplou a técnica da competência legislativa concorrente entre a União e os Estados membros do Distrito Federal, cabendo à União estabelecer normas gerais e aos Estados membros especificá-las. É inconstitucional lei estadual que amplia a definição estabelecida por texto federal em matéria de competência concorrente. Relatoria do ministro Eros Grau. Coadunando com a Carta Magna Federal, a Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul estabelece em seu artigo 202 as normatizações referentes à cultura, senão vejamos. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e ao acesso às fontes de cultura nacional, estadual e municipal, apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Por derradeiro, a adequação regimental e a técnica legislativa empregada na elaboração da proposição são inatacáveis. No entanto, não estando a merecer qualquer reparo. À vista de todas essas considerações, manifesto o meu parecer favorável ao projeto de lei 020/2018, autoria da deputada Mara Caseira. Como voto, senhor presidente? Com a vênia do deputado Lídio Lopes, eu peço vistas do referido processo. A palavra continua com Vossa Excelência, deputado Lídio Lopes. Senhor presidente, eu peço vênia Vossa Excelência para pedir dilação do projeto 275/2017, para que eu possa trazer na próxima sessão. E só abrindo um parênteses aqui, senhor presidente, com a colocação anterior do deputado Paulo Ciuf, com relação a emendas, eu sempre entendi que mesmo o parlamentar não estando nesta casa, apresentando quando ele está em tramitação nesta casa, ele pode sofrer as emendas, o que eu acho, não a questão da emenda, porque às vezes você apresenta uma emenda para dar uma melhorada no projeto. Agora, o que eu acho a deselegância, às vezes, quando você apresenta um projeto substitutivo integral ao projeto, não, porque daí, né, você muda totalmente um projeto e está tirando a autoria, né, de um parlamentar para colocar outro. Aí eu acho que é uma questão até de deselegância, às vezes, de alguns colegas. A gente vê quando apresenta um projeto substitutivo integral aqui, em menos caso, fazendo uma emenda que nem o deputado Cabal-Mir para uma adequação no projeto literalmente cabível, muito embora o parlamentar não esteja nessa casa. É só, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo Ciuf. Eu quero também fazer coro às palavras do deputado Lídio Lopes, só lembrando que muitas vezes, com o dinamismo que o mundo tem hoje, nós vamos ter projetos de outrora que às vezes precisam ser modificados na totalidade, até para adequar ao que nós estamos vivendo no dia de hoje. Há 20 anos atrás você não tinha informática, você não tinha todo esse ramo da computação com tanta intensidade como temos hoje. Então, existem alguns projetos que o próprio autor, quando fez 20 anos atrás, 15 anos atrás, era um tipo de vida que se levava, e hoje são diferentes. Mas eu concordo que se for simplesmente por charme, é deselegante demais, e isso acaba sendo até antiético. Então, queria deixar isso registrado aqui, e tenho certeza que os deputados dessa legislatura, como de outrora, jamais farão simplesmente por fazer um projeto para tirar o mérito de quem o fez lá atrás e agora querer louros com caráter eleitoreiro ou coisa que pareça. Então, deixar registrado isso. Eu agradeço a manifestação do deputado Dr. Paulo Ciuf e a manifestação do deputado Lídio Lopes. Ambos têm razão, na verdade, quando diz da apropriação. E como disse o Dr. Paulo Ciuf, às vezes as circunstâncias não tem como você alterar um projeto, porque são tantas alterações, né? E no dinamismo da vida, dos fatos, né? As ações sociais, consequências sociais de mudança de comportamento modificam completamente e que torna inviável você apresentar por simplesmente emendas, né, aditivas ou substitutivas aí. Minhas devoluções. Eu tenho aqui 3 projetos, todos de autoria
do governo do Estado. O primeiro deles aqui é o governador, aqui no uso de suas prerrogativas, encaminhou essa Casa Legislativa o projeto de lei complementar 001/2018, com o objetivo de alterar dispositivo da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul. Em sua justificativa, o proponente esclarece que a proposta contempla importantes alterações legislativas que permitirão maior dinamismo, administração e gestão da Polícia Civil, alterando substancialmente o processo promocional das carreiras da Polícia Civil, que passará a ser realizado pelo critério de aperfeiçoamento profissional mediante a realização de cursos de atualização e especialização, de avaliação de desempenho e de fixação de cumprimento interstício mínimo de 5 anos em cada classe, contemplando sua essência a eficiência do serviço público e a meritocracia. Em contato com os delegados, policiais civis e seus respectivos sindicatos, percebemos que a proposição resultou de esforço comum entre o Estado e os representantes da categoria, tendo inclusive recebido em meu gabinete 5 emendas de natureza modificativa que objetiva melhor atender aos anseios da categoria e da população, atendendo às tratativas que se fizeram ao longo da semana passada, sendo apresentado ao final do presente parecer. Esse parecer era para ser efetuado na sessão passada, e em razão de emendas de negociação, eu estou trazendo agora a apreciação desta comissão. Verifica-se que as alterações inseridas por meio da presente proposição estão voltadas ao processo promocional das carreiras da Polícia Civil, proporcionando ao servidor o aprimoramento profissional e, em consequência, a valorização e reconhecimento da carreira. Compreende-se como objeto da proposta a alteração de estrutura e regime jurídico de servidores públicos estaduais. Nesse aspecto, a Constituição Federal, assim como a Carta Estadual e, no mesmo sentido, reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal, compete ao Executivo Estadual as normas gerais de organização institucional, promoção, carreira e aposentadoria dos servidores públicos. Nesse condão, o parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição Federal traz em sua redação de forma expressa a observância dos princípios constitucionais da separação e da harmonia dos poderes, bem como da simetria das normas hierárquicas. Quanto às emendas modificativas 001, 002, 003, 004 e 005, enviadas pelo chefe do Poder Executivo e apresentadas por este relator, encontram consonância com a proposta, bem como com a legislação vigente, inexistindo macros que impeçam a sua aprovação por esta comissão. Ante o exposto, tendo em vista que a proposta cumpre os requisitos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade técnica legislativa previsto no artigo 46(1)A do regimento interno dessa Casa Legislativa, não havendo mais o que ser questionado, voto favorável à tramitação do projeto. E faço aqui imediatamente a leitura das emendas modificativas. A primeira delas é a emenda 001, ela modifica o artigo 91, inciso 1, e dispõe: contar no mínimo com 1.825 dias de efetivo exercício na classe em que o policial civil estiver posicionado, apurados até 30 de abril do ano em que se realizar a promoção, observadas as normas do parágrafo 4º e 5º deste artigo, do inciso 2 do artigo 93 desta lei complementar. Essa emenda modificativa ela visa corrigir erro e complementar a redação do referido dispositivo, acrescentando a observância do parágrafo 5º do inciso 2 do artigo 93, no que diz respeito à aplicação efetivo do inciso 1 do mesmo dispositivo. A emenda 002, ela também altera o artigo 93, lá no inciso 8, e trata do período de cumprimento de condenação criminal transitada em julgado, desde que a decisão judicial seja impeditiva ao exercício das funções do cargo. Explicando, essa emenda ela visa complementar a redação do referido dispositivo, estabelecendo que somente serão excluídos da apuração do interstício de promoção durante o período de cumprimento da condenação criminal transitada em julgado os servidores cuja decisão seja impeditiva ao exercício do cargo. A terceira emenda, a 003, ela altera o artigo 94. A avaliação de desempenho de que trata o inciso 2 do caput do artigo 91 desta lei complementar será realizada nos termos estabelecidos em regulamento editado pelo Poder Executivo Estadual, observada a disposição desta lei complementar.
essa emenda aqui, ela só visa complementar a redação do referido dispositivo, fazendo expressa referência à lei complementar. Porque como deixa ao chefe do executivo fazer a regulamentação, ela não tinha essa observação observada às disposições desta lei complementar. Então, a redação deixa claro que o governo ele vai regulamentar isso, mas com base na disposição da lei complementar. A emenda número 004, ela altera o artigo 96 no parágrafo 2º e diz: para cada um dos requisitos relacionados dos incisos 1 a 8 do caput deste artigo, serão atribuídos graus de avaliação, os quais serão convertidos em pontos, visando apurar o desempenho dos policiais civis nos termos do regulamento editado pelo governador do estado, mediante proposição do Conselho Superior da Polícia Civil. Essa emenda modificativa, ela visa, né, a alterar a redação do referido dispositivo, que não contemplava aqui essas questões que foram aqui colocadas. E por último, a emenda 005, que altera o artigo 239 da Lei Complementar número 114, 19 de dezembro de 2005, constando do artigo 1º do projeto de Lei Complementar 001, e passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 239, inciso 1. Aos delegados de polícia de classe especial com maior tempo na classe, privativamente as funções de direção e de coordenação em unidades de administração superior da Polícia Civil. 2. Aos demais delegados de polícia de classe especial: A. As funções de assessoramento em unidade de administração superior da Polícia Civil. B. As funções de titularidade de adjunto de delegacia especializada distritais da capital. E. C. Mediante a sua concordância, a função de titular de delegacias regionais e distritais em sede de regionais. Na verdade, a lei anterior, ela dispunha, né, a questão do delegado de classe especial sempre na capital, e aqui abre a possibilidade, mediante a sua concordância, que ele possa exercer a função de titular de delegacias regionais e distritais em sede de regionais. 3. Aos delegados de polícia civil de primeira classe: A. As funções de titular ou de adjunto de delegacias de primeira classe. B. As funções de assessoramento superior da Polícia Civil. E C. Excepcionalmente, plantonista de titular de delegacia de segunda classe. Então abre também a possibilidade de, excepcionalmente, aqui, os delegados de primeira classe cumprir função de plantonista de titular de delegacia de segunda classe. 4. Aos delegados de polícia de segunda classe: A. As funções de titular ou de adjunto de delegacia de segunda classe de plantonistas. E B. Excepcionalmente, a função de titular ou de adjunto de delegacias de primeira ou terceira classe. 5. Aos delegados de polícia de terceira classe: A. As funções de titular de delegacia de terceira classe de plantonista de delegacia de polícia. E B. Excepcionalmente, as funções de titular de adjunto em delegacia de primeira e segunda classe. Parágrafo 1º. As lotações deverão respeitar a hierarquia, não sendo permitido delegado de polícia de classe superior subordinado a delegado de polícia de classe inferior. Parágrafo 2º. O delegado de polícia de classe especial somente poderá ser removido da capital para unidade do interior do estado mediante sua anuência. Então, essa presente emenda modificativa, ela visa complementar a redação do referido dispositivo, redistribuindo as funções entre cada classe para garantir que, mesmo com a concessão de promoções, todas as atribuições sejam devidamente atendidas. Feito esse esclarecimento, que era necessário, porque são 5 emendas, eu passo a apreciação dos nobres pares. Como voto, deputado Lídio Lopes. Presidente, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo bem lançado o voto, mesmo porque Vossa Excelência esteve à frente da pasta da Secretaria de Segurança Pública, conhecedor das causas das categorias e, obviamente, fez um voto bem explicativo e que contemplasse as categorias através das emendas apresentadas. Voto com o relator. Agradeço, deputado Lídio Lopes. Como voto, deputado Enel Felino. Reforço as palavras do nobre colega aqui, sei do seu conhecimento no assunto, e votamos com o relator. Como vota, deputado Dr. Paulo Ciufi. Senhor presidente, eu quero parabenizar Vossa Excelência. Eu nunca voto contra servidor, inclusive em relação à Previdência me posicionei muito claro, favorável aos servidores, contrário ao que o governo encaminhou para essa casa. E acho que esse projeto que o governo encaminhou devia estar sem pé, sem cabeça, porque 5 emendas modificativas. Vossa Excelência, que é entendedor da pasta, ainda bem que chamou o Simpol, que é o sindicato dos policiais, e aqui
nós temos um membro da diretoria e o Jean Carlos tinha conversado comigo logo que esse projeto começou a tramitar, porque ia ser nefasto, ia ser maléfico para todos aqueles que têm dentro da Polícia Civil toda uma história, todo concursados e toda uma esperança de melhorias dentro da categoria. Então, com essas 5 emendas, com certeza agora o projeto começa a mostrar para que veio, porque de outra forma eu com certeza ia pedir vista, ia fazer com que esse projeto fosse refeito, mas Vossa Excelência com essas emendas e provavelmente com o aceite que Vossa Excelência já disse no início dos policiais civis que o procuraram, eu tenho absoluta convicção de que estamos no caminho certo. Eu voto com o relator, favorável. Agradeço a manifestação de Vossa Excelência e o mérito ele deve ser compartilhado com os senhores delegados, com as instituições que representam os policiais civis, como o Simpol, né, e o próprio governo do Estado, porquanto é importante que essas adequações sejam feitas exatamente nesse momento, para quando levado em plenário, né, seja sanado todas as dúvidas. Como voto, deputado Cabalmi. Senhor presidente, eu vejo que o referido projeto de lei tem essa casa encaminhado pelo Executivo e muito bem reavaliado por Vossa Excelência e colocado as emendas no sentido de corrigir algumas distorções, né, e de fazer justiça também aos trabalhadores aí da Polícia Civil no desempenho de suas funções. Então ele vem para readequar, ele vem para facilitar com que esses trabalhadores lá no exercício de suas funções possam desempenhar melhor e fazer justiça também a cada um de acordo com a necessidade do trabalho e, lógico, recompensá-los também. Então é nesse sentido que eu voto favorável e espero que na prática o projeto possa surtir os seus devidos efeitos, com isso corrigindo essas distorções haja vista encontrada aí por parte dos trabalhadores. Se o projeto veio para cá, que foi discutido já com o Simpol, com a Depol, né, não, deve ter sido. Geralmente quando vem para cá é porque passou por uma discussão já entre lá. Esse pessoal são criteriosos, o deputado Paulo Silva, são zelosos. Nós temos acompanhado o embate dos sindicatos, né, para que seja válido os seus direitos. Então eu acredito que o governo, até se tratando no ano de eleição, está abrindo um pouco a guarda aí e atendendo os trabalhadores dessa área, e nós estamos aqui para poder votar. Eu acho que a nossa missão aqui é quando chega aqui e que atende a categoria, nós aqui votar, dando a eles condições de melhoria lá no local de trabalho e no desempenho de suas funções. Voto favorável. Agradeço, deputado Cabalmi, continuo com as minhas devoluções. Projeto de Lei 026/2018, mensário do Executivo 007/2018. Pretende o chefe do Poder Executivo, com a presente proposta, primeiramente, atualizar e adequar a nomenclatura da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, da Secretaria de Estado de Infraestrutura, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho e da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica. Cada uma das secretarias acima mencionadas será presidida por seu respectivo secretário, cuja nomenclatura do cargo acompanhará o nome da secretaria. No que se refere aos recursos advindos da Lei Federal 7.347/1985, caberá ao Conselho, formado por um representante de cada pasta do Estado, o dever de remeter ao juiz da sentença condenatória relatório circunstanciado da aplicação dos recursos, conforme finalidade prevista na Lei 1721/1996. Atendendo ao disposto na legislação federal supramencionada, a proposta prevê que os recursos advindos das condenações judiciais sejam destinados diretamente ao município cujas áreas foram impactadas na medida de suas necessidades. No que se refere à constitucionalidade formal da proposta, com base nas alíneas A e B, 2, parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal e simetricamente nos artigos 89, 6, 9, 67, 2D da Constituição Estadual, é de competência privativa do governador do Estado a iniciativa de propor leis complementares e ordinárias
que disponha sobre a estrutura dos órgãos da administração pública, bem como a gestão dos recursos destinados aos respectivos órgãos, desde que não haja impacto financeiro, como ocorre no presente caso. Assim, pelos dispositivos legais constitucionais supramencionados, tem-se como comprovada a competência legiferante do Poder Executivo para tratar sobre a referida matéria, bem como a legalidade e a juridicidade da proposta. Ante ao exposto, tendo em vista que a proposta cumpre os requisitos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, técnico e legislativo, voto favorável à tramitação do projeto. Como voto, deputado Dilde Lopes. Com o relator. Deputado Enel Felino. Com o relator. Deputado Dr. Paulo Ciufi. Favorável com o relator. Deputado Dr. Caba Almir. Com o relator, senhor presidente. Continua as devoluções. Projeto de lei 023/2018, mensagem do Executivo 006/2018. Governador, no uso de suas prerrogativas e atribuições constitucionais, enviou a esta Casa Legislativa o projeto de lei que visa regularizar as formas e os procedimentos em que se dará a contratação temporária por tempo determinado no Estado para execução de serviços específicos e considerados de excepcional interesse público. A proposta regulamenta o que já vem sendo aplicado no Estado, inclusive atualizando os objetos de contratação e os respectivos órgãos de abrangência, conforme a estrutura da gestão atual. Verifica-se que o tempo de contratação foi alterado, conforme a natureza e a necessidade de cada segmento. No que diz respeito ao aumento de despesas, verifica-se também que a proposta de imediato não causará impacto financeiro aos cofres do Estado, pois visa somente regularizar a contratação temporária que se encontra em andamento, a exemplo dos engenheiros e arquitetos contratados, onde grande parte das obras encontra-se em fase de conclusão. No caso das contratações futuras, pode-se constatar no corpo do projeto que o Poder Executivo já faz referência à dotação orçamentária específica que poderá vir a ser utilizada. Verifica-se de pronto que a proposta visa, além de regularizar a situação dos temporários, garantir que as ações e as obras envolvidas em todo o Estado tenham continuidade, trazendo mais benefício à população. A proposta refere-se à estrutura e atribuições desenvolvidas pelos órgãos do Poder Executivo, que estão em constante atuação para garantir a conclusão dos projetos e obras pactuados pelo governo. Assim, pelos dispositivos constitucionais supramencionados, tem-se como comprovada a competência do Poder Executivo para tratar sobre a referida matéria. No que diz respeito aos demais aspectos, verifica-se de pronto que a proposta não afronta a normativa estadual vigente, bem como não contraria o disposto no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que a proposta não acarretará impacto financeiro. Aí, no que se refere à legalidade, é possível constatar que a presente proposição, no que se refere ao período de contratação temporária, encontra consonância na legislação federal vigente, estando devidamente justificada na excepcionalidade do interesse público a extensão do período de contratação de segmentos determinados no projeto. Ante ao exposto, tendo em vista que a proposta cumpre os requisitos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade técnica e legislativa previsto no artigo 46.1a do regimento interno dessa Casa Legislativa, e não havendo mais do que ser questionado, voto favoravelmente à tramitação do referido projeto, ainda levando em consideração que, por se tratar de matéria de interesse da sociedade cuja imediata regulamentação faz-se necessária para a continuidade dos projetos e obras que se encontrem em andamento, recomenda-se que seja esta proposição imputada do regime de urgência previsto no artigo 237 do regimento interno dessa Casa de Leis, que deverá ser apresentada em plenário no momento previsto pelo artigo 239 do regimento interno da Assembleia Legislativa, ou seja, ao iniciar a ordem do dia, submetendo o respectivo requerimento à votação dos demais pares. Como vota deputado Enel Felino? Com o relator. Deputado Dilde Lopes. Acompanho o relator. Deputado Caba Almir. Com o relator. Deputado Dr. Paulo Ciufi. Senhor presidente, eu vou votar favorável, deixando aqui registrado que essas contratações temporárias que não sejam acima daqueles que são concursados e muitas vezes ficam esperando, como os que fizeram o concurso da GPEM ainda não foram chamados, tem alguns que não foram chamados, são remanescentes, e que possa realmente todos eles serem chamados, como o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade, tem feito com os concursados, está colocando em ordem todas as secretarias. Então eu voto favorável com o relatório. Eu agradeço, deputado Paulo Silva, passo a palavra pela ordem do deputado Enel Felino. Se tem concurso dentro da área, fica impossibilitado por lei. Não se pode fazer temporário se tem concursado. Isso a justiça não vai permitir. Portanto, tem que ser na área que não tem concursado.
Exatamente, o projeto, na verdade, aqui se refere à prestação de serviço aqui, é temporário de excepcional interesse público e obedece ao parâmetro da legislação federal e, obviamente, o Ministério Público, Estadual e Federal tem uma atenção muito próxima a esse assunto. Pela ordem. Pela ordem de deputado Dr. Paulo Silva, só chamando a atenção para o tempo aqui, que nós estamos aqui às 9h30 e o nosso compromisso é 9 horas de encerrar a nossa sessão. Palavra pela ordem do deputado Paulo Silva. Só lembrando, deputado Enelvo, que existem alguns administradores que deixam caducar, deixam vencer o processo do concurso e aí depois chamam os temporários de acordo com as benesses que a gente sabe. Então era só isso, deixar registrado. Com a vênia dos senhores deputados, eu estou aqui pedindo dilação de prazo aqui do processo 183/2017, de autoria do deputado Maurício Picarelli, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, nos hospitais e unidades básicas de saúde. A maioria desses processos aqui, deputado Paulo Silva, eu estou realmente pedindo dilação, exatamente que nós estamos discutindo com os parlamentares aqui, alterações, modificações, para que possa adequar o projeto de lei, ou, se for o caso, o próprio deputado pedir a retirada, dependendo da hipótese aqui do plenário. Da mesma forma, dilação no processo 308/2017, de autoria do deputado Amarildo Cruz, que institui a política de direito e atendimento integrado à pessoa com transtorno do espectro autista no estado de Mato Grosso do Sul. O processo 005/2018, também de autoria do deputado Amarildo Cruz, que altera e acrescenta dispositivo à Lei 3.641. Cria o cadastro para bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing e outras providências. O 010/2018 é autoria do deputado Maurício Picarelli, que dispõe sobre a obrigatoriedade do registro do grupo sanguíneo e do fator RH nos uniformes de todos os alunos matriculados na rede pública do Mato Grosso do Sul. O 012/2018 é do deputado Amarildo Cruz, que altera a redação do artigo 148 da Lei 1102, 10 de outubro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo, das autarquias e das fundações públicas do Estado de Mato Grosso do Sul. Também com dilação, nós estamos aqui vendo com o deputado Amarildo sobre esse projeto. E por último, o veto do Poder Executivo, veto total, projeto de lei 167/2017, de autoria da deputada Graziele Machado, que dispõe sobre a criação do aplicativo Mulher Segura. Feito esses esclarecimentos, os pedidos de dilações, eu indago aos senhores parlamentares se tem alguma manifestação. Deputado Ilde Lopes. Nada mais, senhor presidente. Deputado Enel. Nada mais. Deputado Dr. Paulo Silva. Deputado Cabalmi. Nada mais, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, agradecendo ao público presente a essa sessão, aos assessores jurídicos, profissionais advogados, que tão bem elaboram esses pareceres, agradecendo ao público telespectador da TV Assembleia, agradecemos a proteção de Deus e declaramos encerrado mais uma sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Um bom dia e Deus abençoe a todos.